isso é necessário. Mas a autoridade hoje foi dada na sua vida por Jesus. É por Jesus, irmão. Lembra de um homem que estava expulsando o demônio no nome de Jesus? Aí os apóstolos, discípulos, falou, impedimos um homem ali de ficar expulsando o demônio no teu nome, Senhor, porque ele não anda com a gente. E Jesus repreendeu os discípulos, quem não ajunta espalha. Se ele está fazendo uma boa obra no meu nome, ele não vai falar mal de mim, deixai-o. Olha aí, um homem expulsando demônio no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, rapaz. Então reconheça a autoridade. Primeira coisa é reconhecer a autoridade sobre a sua vida. Reconhecer a autoridade de Deus, é dada do reino. É dada do reino. Autoridade do reino. Existe um outro caso, já vou chegar aqui em Efésios 6, as armaduras, mas vou relatar outro caso. Paulo estava nessa cidade que a mulher foi liberta do espírito de adivinhação, teve toda aquela libertação na cidade, o povo saiu da idolatria, Deus fez um reboliço. Onde chega o evangelho, irmão? O maior sinal de que o evangelho está sendo pregado com sinceridade é a mudança no local, na região, é a transformação de vida. Se não tiver isso, o evangelho ali não está sendo pregado. E ali os filhos de uns certos sacerdotes, né, curiosos, vendo que Paulo fazia grandes coisas no nome do Senhor, grandes sinais se manifestavam, até o lenço de Paulo o povo pegava e as pessoas saravam. Não era Paulo que mandava passar o lenço, não. Não era Paulo, não. Era a fé do povo. Não, vamos pegar o lenço dele, que ele suga suor, e vamos passar sobre os enfermos. E as enfermidades fugiam dos enfermos. Não é promoção pessoal do apóstolo Paulo. É o que estava sobre ele, o que estava valendo ali. Era a unção do Espírito que estava sobre ele. Ele não estava promovendo, como muitos hoje promovem, chuvas de milagres, chuvas de bênçãos, chuvas de cura. Não, irmão. Isso acontece na propriedade da unção que está sobre nossas vidas, pela autoridade do nome de Jesus. O reino de Deus, ele prioriza a palavra para alcançar, para fazer o pecador pensar, refletir, se voltar para a salvação. As mazelas, as opressões malignas se combatem na autoridade, sim, do Espírito que está sobre nossas vidas, no cenário que já está acontecendo ali. Então ali esses jovens foram numa casa de um homem que estava ali possesso de demônio. Quando eles chegaram e que falaram para o demônio, saia dele em nome do Jesus de Paulo. Olha o que eles falaram, em nome do Jesus de Paulo, ou seja, não era o Jesus deles. Não era o Jesus dele, era o Jesus de Paulo que ele mandou o demônio sair. Ou seja, eles não tinham recebido a Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Ele fala em nome do Jesus de Paulo. Ou seja, em nome de Jesus. A gente, quando vai usar autoridade, fala em nome de Jesus, né? Eles não, eles usaram o nome de Jesus de Paulo, ou seja, não era deles. Eles não estavam revestidos de autoridade do reino. Eles não criam na primeira pessoa de Jesus ser na vida deles. Eles não estavam revestidos de autoridade e poder. E os demônios falam para ele, olhe, Jesus eu conheço, Paulo também eu bem sei quem é, e vocês quem são? E aí, meu irmão, a Bíblia diz que os demônios lutaram contra aqueles jovens, eles saíram nus, todo rasgado de dentro da casa, correndo desesperado, e os demônios ali atrás deles, porque há uma força espiritual da maldade. Sim, né? A Bíblia diz que são potestades dos ares, né? A Bíblia fala, e se você pegar a interpretação de potestade, são poderes. Se você pegar aí, né, príncipe, porque tem um governo, tem uma autoridade. Hostes, se você pegar o original de hostes, são bandos, são demônios, vários, legiões, castas de demônios diferentes, como aquela casta de demônios que deixou o jovem surdo e mudo, e os discípulos não puderam expulsar.
Eles usaram o nome de Jesus, mas não puderam expulsar. E Jesus, quando desce do monte da transfiguração, quando ele se transfigurou, ele fala: homens de pequena fé. Quando a causa veio até ele, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Ó geração incrédula, né? A incredulidade, irmãos. E ali ele expulsa aquele demônio da vida daquele jovem. Ele fala: demônio mudo, cego e mudo, saia dele. Jesus já sabia que casta era. Mas qual era a vida de Jesus? Era uma vida de oração, realmente. Era uma vida de jejum. Era uma vida de monte. Uma vida de busca. Então ali, Jesus já sabia que casta estava atuando na vida daquele jovem. Ele diz: demônio surdo e cego, cego e surdo, saia dele, saia. E quando o demônio saiu, aquele jovem, ele ficou em perfeito estado, ouvindo e falando, e o povo ficou admirado. Mas não foi propósito de Jesus trazer a libertação e a cura, não foi para a sua caminhada de fé. Isso são consequências da presença de Deus, do Espírito, da autoridade de Deus nessa terra, da obra de Deus que está sobre a terra. Mas a missão de Jesus e dos discípulos, e a nossa, é pregar o Evangelho, mas não por sabedoria humana, porque hoje, irmãos, as pessoas estão buscando conhecimento humano, estão buscando a teologia como vertente de conhecimento, de estudar muitos livros. Isso não é ruim, irmãos, mas não é o alvo para você receber a autoridade do reino. A primeira autoridade do reino é sim, é ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E para isso entender quem somos nós diante de Deus. Somos sempre dependentes, irmãos, sujeito a pecar, sujeito a errar, mas com a mente hoje transformada, rejeitando nossos próprios pecados, nossos próprios pensamentos de cobiças, de tudo que nos arrodeia, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo que somos nós diante de Deus frequentemente e buscando de Deus o revestimento necessário para a obra do Senhor. Tem pessoas que fazem propósito para libertar a família, libertar as pessoas dos demônios, mas o propósito de Deus principal não é esse, irmão. O propósito de Deus principal é levar o homem ao conhecimento da verdade, a se arrepender, se converter. E consequentemente na obra vai acontecer os sinais. Os demônios que agiam com engano naquela região, naquela casa, naquela cidade, aonde for, eles cairão por terra e suas obras serão desfeitas. É aí que se manifestam os sinais. Sinais são secundários, mas a palavra é primária. Então você vê que aqueles jovens foram expulsos da casa porque não tinha Deus, não tinha o revestimento do Espírito, não estava em Cristo, não era nova criatura. Então hoje estamos em batalhas. E aqui vamos definir em Efésios 6. Aqui diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha onde que Paulo nos manda fortalecer, direcionado pelo Espírito Santo, na força do poder de Deus. E diz mais: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do demônio, do diabo. Porque não tens que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as regiões, principados, localidades, regiões celestiais, aonde tem um príncipe atuando, um governo de Satanás, emanando toda a destruição naquela localidade. Contra as potestades, que é poderes, contra os principados das trevas, olha aí, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso,
Fique firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha aí. Que interessante. E vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação. Irmãos, isso aqui é essencial. Olhe o que é que Paulo está aqui passando para nós por intermédio do Espírito de Deus, irmãos. Que a nossa batalha é na região celestial contra os príncipes das trevas. Sabe que príncipe, ele governa. Principado é o governo. Pode ser o bairro, a rua, a cidade, o estado, o país. Tem um príncipe que governa. Contra as hortes, que são os bandos de demônios, legiões que atuam ali na vida sentimental do povo, levando a umas uniões que não agrada a Deus, umas práticas que não agrada a Deus, os demônios que levam as pessoas à violência, a matar um ou outro, os demônios, as hostes malignas, e um príncipe governa aquele reino. Então aquele príncipe demoníaco, ele emana poder das trevas, essas potestades dos ares são poderes das trevas, né? Então todo isso é um conjunto de um reino maligno que assola a humanidade. E você vê numa comunidade, mortandade de jovens, principalmente nos bairros periféricos aqui no Brasil, tem muitos e muitos, né, jovens morrendo, pais morrendo, filhos morrendo. Você vê uma degradação da família, dos princípios de respeito da família sendo degradado. Isso tudo são demônios, é o reino das trevas. Então o combate são contra eles nas regiões celestiais, que não é na física, não é espancando, não é matando, como o governo, né, tenta resolver, matando jovens, destruindo também, usando a força. A lei está aí para se cumprir, o governante da terra, mas não é isso que é o combate. O combate aqui são homens e mulheres de Deus levantados para pregar a palavra do reino, o poder que está sobre você, a autoridade que está sobre você é que vai combater esses demônios verdadeiramente e libertar o homem do vício, libertar o homem da prostituição, da violência, da criminalidade, que vai restaurar casas, famílias, casamentos, pessoas sendo restauradas para o reino de Deus, mudando, como aquele gadareno que Jesus restaurou, se tornou uma pessoa ali lúcida, e o próprio povo da terra ficou tudo apavorado em ver aquilo, ficou tudo atônico. Então, tudo isso aqui nas regiões celestial, irmão, é no mundo espiritual, através da nossa fé. Nós fomos pescados pela fé. Então adentramos esse mundo espiritual através da palavra, passamos a conhecer que há um inimigo, que há um reino, que há bandos de demônios agindo e que tudo isso que está acontecendo, sim, os demônios estão envolvidos, há um reino que precisa ali, né, os verdadeiros combatentes do reino do céu para resgatar essas vidas. E você vai enfrentar esses demônios, porém você já está com autoridade. Não como aqueles jovens que não tinham Jesus. Ninguém pode fazer essa obra. Ninguém pode fazer essa obra. Ele pode ser psicólogo, ele pode estudar na melhor faculdade que for, ele pode até conhecer a palavra de Deus, mas se ele não for revestido, se ele não for nascido primeiramente de Deus e revestido do Espírito de Deus, da autoridade do céu, ele não pode fazer esta obra. Ele vai sair também nu e rasgado como aqueles jovens curiosos. Isso é obra de Deus e você foi chamado para isso. Eu e você fomos chamados para isso. Temos que reconhecer a autoridade que está sobre nós. Tem pessoas que ainda não reconhecem, tem medo até de falar de demônio, tem medo de falar até que recebeu uma obra de bruxaria, tem medo até mesmo de estar sozinho numa casa, no escuro. Que é isso? Se tu já recebeu, se tu já nasceu verdadeiramente, se abriu mão
de si mesmo, do pecado, da sua existência, nasceu de Deus, nasceu da água e do Espírito, recebeu, foi revestido do Espírito, já recebeu o batismo do Espírito. Se tu for endereçado para a obra do reino, exerça autoridade. Mas não autoridade como muitos estão exercendo hoje. Ô irmão, vou falar aqui sobre as armas aqui, mas deixa eu tocar em um ponto aqui. Tem muitos exercendo autoridade de forma errada, irmãos. Assim como tem governantes dessa terra que exercem autoridade de forma errada, para ganhos próprios, para seus próprios interesses pessoais, e não deixa de não ser autoridade, é autoridade sim, está lá o registro dele. Tem muitos do reino também que receberam autoridade, mas que estão usando de forma errada, para se promover, para arrecadar fundos, para enriquecer com aquilo que Deus deu. E esse aí tem um grande preço. Tem um grande preço sobre a vida dos tais. Então toda vez que nós for ministrar, combater o bom combate como Paulo combateu, como ele disse, combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Ele não combateu contra as feras do campo, contra os demônios, com palavras, com sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, que ele sabia que estava sobre a vida dele, e está sobre a sua. Se tu recebeu Jesus, você tem poder sobre a sua vida, mas não é para demonstrar, não é para nós fazer exibição de poder, não é isso, irmão, se promover, porque tem pessoas que se promovem com o poder de Deus, pega da revelação que Deus dá, do dom que Deus dá, para promover adeptos a buscar Ele, para receber uma revelação. Não é uma coisa natural que Deus está ali trabalhando uma palavra e traz uma revelação. É uma coisa que já é usando o dom de forma errada e que até os espíritos de engano tomam propriedade da boca. Às vezes chega num ambiente e já quer promover uma caça aos demônios e uma caça às maldições, e começa aí a criar um cenário totalmente diferente do que Deus propôs do Evangelho. Isso são sinais, irmãos. O poder de Deus vai manifestar sinais no ambiente que você chega, na casa que você chega. Pode ter certeza, só de você pisar nessa casa, ou nessa cidade, ou nessa rua, ou neste bairro, ou nesta igreja, que tem igreja também que precisa de libertação ali, precisa de operação de Deus, que às vezes ali tem divisão, a divisão já entrou, às vezes tem espírito de engano, de revelações falsas dentro da igreja, de falsas profecias, espíritos malignos ali, disfarçado de Espírito Santo. Então Deus faz a obra também dentro da casa dele. Então onde você pisar, você pisa com o poder e autoridade de Deus. Você não precisa buscar que isso se manifeste, que isso que seja o alvo da sua ida à cidade, a casa do lado dessa pessoa, que seja a rua dessa pessoa, ou o país, o que seja. Isso vai acontecer naturalmente, porque Deus vai cooperar com você na obra dele. Mas se o objetivo da ida ao lar, à cidade, à casa, ao país, ao estado, é a palavra de Deus, porque é a palavra que vai dar a verdadeira direção àquele homem que estava caído, ou aquela mulher, ou aquela casa, a voltar para Deus, ou então encontro com Deus. Zaqueu mudou diante de Deus. Jesus chegou ali, ele subiu numa árvore. Isso não mudou a vida dele, foi um princípio, ele teve fé. Zaqueu desceu, isso também não mudou a vida dele, foi um princípio de fé, obediência. Isso é bom, já são sinais. Zaqueu entrou na casa com Jesus, isso já é bom. Jesus entrou na casa, oh glória, maravilha. Jesus bateu, Zaqueu atendeu. Zaqueu era cobrador de impostos, odiado pela sua nação, porque ele cobrava impostos para o Império Romano. Então ele já era odiado. E ali diante do Senhor, a luz raiou na casa dele, ele mesmo diante da luz, ele se quebrantou e entendeu qual era o problema. Ele falou: Senhor, se eu tenho defraudado, 4 vezes mais vou restituir.
Olha aí, Zaqueu entendeu que para alcançar uma mudança da vida dele, ele precisava abrir mão da transgressão, abrir mão daquilo que impedia de Deus habitar, de Deus fazer a transformação no lar dele. Jesus chegou com poder, Jesus é a autoridade máxima. Mas tinha um governo na casa de Zaqueu. Qual era o governo? O governo da ganância, do roubo, aonde ele comia das gorduras, das coisas boas daquela terra, mas com dinheiro alheio dos seus irmãos, usurpando os seus irmãos. Então, havia um governo na casa de Zaqueu. E Jesus chegou, autoridade máxima. Mas se Zaqueu, ele sobe na figueira, isso é bom, tem pessoas que vão na casa de Deus buscar a palavra, tem pessoas que estão até nessa live buscando a palavra, tem pessoas que até desce para orar, desce na humilhação. Mas o mais importante foi quando Zaqueu abriu mão do seu pecado, da sua transgressão, sabendo que aquilo era a fonte da sua riqueza, mas uma riqueza ilícita. Então ali foi que aconteceu. Olha, Jesus falou: hoje, Zaqueu, houve salvação nesta casa. Ou seja, Jesus não liberou essa palavra quando Zaqueu subiu na figueira brava. Jesus não liberou essa palavra quando Zaqueu desceu. Ou seja, a pessoa que busca, creu em Deus, desceu na oração, buscou, foi na casa de Deus, tem buscado. Mas Zaqueu ouviu essa palavra da parte de Jesus quando ele confessou: se eu tenho defraudado, Senhor, 4 vezes mais eu vou restituir. Ali Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Então foi a palavra, Jesus é a luz. E a partir daquilo Zaqueu teve a mudança de vida. Então não é diferente quando você for a uma igreja, um lar, ou no seu próprio lar. Você é a autoridade do seu lar. Está usando autoridade? Não é a autoridade do braço, da língua, da força. Autoridade espiritual, para entender o cenário espiritual e combater na oração, combater da forma correta, para que tenha vitória no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos. Então vamos entender aqui que não é contra carne e sangue. Zaqueu não venceu aquela batalha com carne e sangue contra o seu povo, mas foi com a palavra, quando ele reconheceu que Jesus era a luz, e ele reconheceu o seu pecado e abriu mão daquilo. Passou a ter mudança na sua vida, passou a ter salvação. Então, quais são as armas aqui, irmão, que Paulo está falando? Olha aí: cingidos os vossos lombos com a verdade. Você já recebeu Jesus, você já foi batizado, você é uma nova criatura, está em missão. Precisa agora andar com a verdade. A verdade é uma forma de cingir. A própria verdade é a palavra, mas também há uma verdade que expressamos, de tudo aquilo que fazemos. Se eu faço algo errado e não, ainda que eu sofra os danos, não confesso, para esconder e se manter com tudo aquilo que antes de fazer o errado eu tinha, isso não é a verdade. Então, de alguma forma, eu não estou cingido na batalha, eu já estou vulnerável. A verdade é a palavra, mas tem uma verdade que também produzimos. Tudo aquilo que fazemos com sinceridade, sem esconder, é verdade. Ainda que eu cometa um erro e seja vergonhoso, eu preciso falar a verdade. Por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar, para não cometer o erro. Para a gente vigiar, orar, buscar, estar atento. Não dar lugar ao diabo. Para que eu ande na verdade. Na verdade, irmão.
Poxa, foi lá na geladeira, bebeu o iogurte do irmão. E aí alguém procura, quem foi? Tem mais de 5 na casa. Aí fica um querendo saber quem foi, acaba caindo até sobre outra pessoa. E a pessoa aí, por ter uma conduta, né, que não esboça a dúvida, a pessoa nem imagina que foi o tal. Não foi o irmão Fabiano que bebeu, não. O irmão Fabiano é cristão. O irmão Fabiano jamais vai fazer isso, ele está sempre aí numa conduta e tal. Mas e aí, o irmão Fabiano errou, foi lá, não vigiou, bebeu, tomou o iogurte do irmão. E aí agora com vergonha, porque agora tem que explicar a mal conduta, né, sendo cristã, né, e ali agora fica vergonhoso, aí prefere esconder para não receber a vergonha do erro. Mas aí agora, na batalha espiritual, não está cingido, está até na autoridade, tem autoridade de Deus, a autoridade de Deus está no nome de Jesus, Deus não tirou, porém não estou cingido, eu vou receber retaliações, o inimigo tem brecha para atacar na minha vida. Aí ele diz mais, calçados os pés na preparação do evangelho, olha aí, calçados os pés. A Bíblia diz que pisaremos nas serpentes e escorpiões. Então, se eu estou vigiando, na verdade, procurando medir meus passos, eu também preciso preparar aonde eu conduzo a minha vida. Na preparação do evangelho, eu preciso organizar a minha vida diante do evangelho, os passos que darei, a forma que entrarei, a forma que eu vou agir nesses ambientes perigosos. Eu preciso, dentro da palavra, analisar os